Mais uma entrevista no canal Metal Musicast. Hoje eu vou trocar ideia com Jeff Nascimento, da banda Cais. Fala, Jeff, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí, tamo junto. É uma honra para a gente estar aqui participando, né? Representando aí a Cais. Que essa entrevista corra tudo bem e vamos embora. Vai ser sensacional. Sempre bom trocar ideia aqui, sempre bom falar sobre música e vamos conhecer mais sobre a banda Cais. A gente apresenta aqui para o pessoal do Metal Musicast que nos assiste, o pessoal que está sempre nos apoiando, que sempre compartilha o vídeo, comenta. Continuem fazendo isso, vocês que nos assistem, vocês fazem o Metal Musicast existir aqui na plataforma. Bom, vamos começar, Jeff, trocando uma ideia sobre a banda Cais. Vamos falar de você primeiro. Você toca o que na banda? Como a música chegou para você? Como você teve a descoberta do metal? Eu costumo dizer que a pessoa entra no metal quase como uma conversão religiosa, né? Todo mundo se lembra quando foi, por que foi, quais as bandas que mais influenciaram naquela conversão, né, musical. Como aconteceu isso com você? Você já vinha interessado por música e aí descobriu o heavy metal? Ou você já é nascido e criado próximo de gente que te apresentou logo cedo a música pesada? Por que tocar o instrumento que você toca? Como foi? Conta para nós aí. Cara, eu sou o vocalista da Cais, certo? Sou vocalista e compositor na Cais, né? A música entrou na minha vida desde criança, sabe? Eu cresci dentro da igreja, né? Do evangelho, então sempre estive ali no meio do louvor, envolvido com as atividades da igreja, né? Então, a música já sempre fez parte da minha vida. Mas o rock and roll em si, por incrível que pareça, foi através de um CD de música romântica. Não sei quem conhece, mas tinha uma coletânea romântica chamada Amo Você. Não, E através dessa coletânea eu conheci a Oficina G3, Fruto Sagrado, Novo Som, e fui cada vez mais mergulhando dentro do rock and roll, né? Conhecendo assim também Metallica, Megadeth, entre outras bandas, né? Que foi me aproximando cada vez mais do metal mais pesado, que é o estilo que a Cais hoje em dia toca, né? Certo. Ô, Jeff, você falou sobre o metal. Então a Cais é uma banda de metal, mas dentro do metal, você ficaria confortável de colocar o som da tua banda num subgênero específico do metal? Bem, a galera, né, quem nos escuta, costuma nos colocar mais no nicho do groove metal, né? A gente, na verdade, tem influência de vários outros estilos, né? Desde o metal moderno ao metal mais clássico, né? Mas eu, por exemplo, eu vim de uma classe de rock totalmente diferente. Minha vibe sempre foi mais rock skate, metal alternativo, nu metal, né? Levi, que é o guitarrista, por exemplo, ele já veio mais da classe do thrash metal tradicional, né? Então, assim, a gente é uma mistura, né, das influências das músicas e das bandas que nos influenciaram, né? E a gente deixa isso bem explícito no nosso som. Claro, eu ouvi alguns sons da banda, até para trocar essa ideia com você, e eu arrisco a dizer aqui, e você me corrija se eu estiver errado, nesse embate, vamos dizer assim, de influências, você está saindo ganhando, porque tem muito mais de groove metal do que de um thrash tradicional no som da Cais, não é isso? Sim, 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 sim. Atualmente a gente é muito mais influenciado por esse lado mais groovado da música, né? Até pela questão da influência do nosso batera, que ele escuta muito Lamb of God, né? Então, ele tem muita dessa influência, dessa raiz. Eu ia pedir até para você elencar algumas bandas, porque por um período a gente ouvia o pessoal falar do Pantera como groove metal, né? Então, quando o Pantera surgiu ali nos anos 90, essa expressão veio à tona, groove metal, porque o thrash metal ele era mais associado a bandas que tocavam rápido, né? O ritmo muito rápido, o baterista sempre tentando ser o mais rápido possível, os riffs na paletada mais rápida possível, até se tornava gozação, né? Aquele que não consegue tocar tão rápido e tal. Quando chegou o Pantera como grande expoente
desse thrash metal mais groovado, destoou, né? Por exemplo, eu ouvia um som desde 90, junho de 90 eu comecei a ouvir um som. E o Pantera surgiu um pouco depois aqui no Brasil. E destoou para mim, porque eu falava, pô, isso tem uma sonoridade de thrash metal na distorção, no vocal, no baixo pesado e tudo mais, mas o ritmo é um ritmo de banda clássica. É um ritmo de um Judas Priest em alguns sons, de um Led Zeppelin e tal. Então, ali, para nós brasileiros, veio à tona isso, o groove metal como Pantera. E aí você citou o Lamb of God. E qual a diferença entre o new metal e o groove metal? Você pode explicar para o pessoal que nos assiste aí no Metal Musicast? Vamos lá. O nu metal, ele tem mais influência do rap, né? De uma letra mais rápida, jogadas mais rápidas de voz, né? Ele tem um som groovado também, é porque o groove metal, na verdade, ele inclui vários estilos, né? Ele não está mais só ligado ao thrash metal em si, né? Além dele ser um estilo próprio, mas praticamente todos os estilos de metal têm a sua influência do groove, né? Existem partes groovadas da música, né? Então a gente costuma dizer que o groove metal ele não é só um estilo, né? Ele está presente em várias vertentes. Sim, Né? ele é um elemento musical que enriquece ali vários Isso. tipos de metal, né? Isso mesmo. E assim, a gente tenta usar o groove metal exatamente como isso, como uma ferramenta que acabou se tornando também uma característica da banda, né? Porque eu tenho influência de rap, né, que vem do nu metal e do rock skate, estilo Charlie Brown Jr., essas coisas que eu escutei muito na minha adolescência, né? Então, eu tenho músicas nossas que tem uma letra mais quebrada, mas tem músicas nossas que também tem uma letra mais rápida, mais sem muita pausa, né? Tá, eu entendo. O rap, ele tem aquela. O rap, ele tem, né, aquele lance do ritmo e poesia, né? Ele tem aquela declamação, né? A letra é meio que declamada, dizendo de uma forma assim mais clara, ela é falada praticamente, né? E assim, eu sinceramente, Jeff, quando surgiu o Limp Bizkit, por exemplo, que tem isso muito carregado, eu não gostei. Você deve gostar, né? Porque tinha um elemento rap muito forte, né? Sim. Uma das bandas que mais me influenciou foi o P.O.D., né? Tá. Que Sony Sandoval ali fora do normal, sua presença de palco, né? Sim. Então, assim, foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência, até o início da minha juventude, era P.O.D., né? Certo. E principalmente como um cristão, né? P.O.D. é uma das bandas de maior destaque no metal cristão, né? Que rompeu barreiras, né? Literalmente estourou a bolha, sim, né? Então, assim, foi muito minha influência, né? A presença de palco de Sony Sandoval, o jeito dele cantar, né? E aí foram surgindo outras influências, né? Mas faz parte da minha base, né? Então, isso, quer queira, quer não, também influencia na minha forma de compor música e de cantar música, né? O P.O.D. eu gosto, não só pelas letras cristãs, mas porque eu acho que tem uma musicalidade mais rica que o Limp Bizkit, né? E eu gosto mais do vocal do P.O.D., mais melódico, menos declamado também. Até quando ele faz o lance da influência do rap, tem mais melodia. Até porque isso também poderia servir para o Limp Bizkit, mas eu vejo os gringos ali, o rap dos gringos tem mais melodia no vocal, às vezes até do que o rap nacional, né? O rap nacional é mais declamadão mesmo, né? É mais falado, e com algumas exceções. Obviamente, hoje já está muito mais rico e eu também não sou a pessoa mais indicada para comentar profundamente o rap, não conheço tanto. Mas na gringa, os caras cantam mais mesmo dentro do rap. E o P.O.D. eu percebo isso, canta-se mais ali. O Limp Bizkit era mais tipo Eminem, né? Era mais um lance parecido com o Eminem. E o P.O.D. já não, já vai mais pro rock, né? Então o P.O.D. eu gostava. Agora, você falou uma coisa interessante, Jeff, que eu gosto de levantar aqui quando eu entrevisto as bandas que cantam com letras cristãs. A gente está falando aí daquilo que se convencionou chamar de rock e metal secular, música secular, né?
e a música gospel, a música com base bíblica nas letras. Em algum momento você teve algum conflito de decidir assim, só vou para o mundo gospel, como assim, como um Rodolfo Abrantes, assim, só vou para o mundo gospel, quer dizer, não faço mais circuito de shows no secular e nem vou cantar letras que sejam consideradas, vamos pôr entre aspas aí, seculares. Vou só falar com base bíblica. Teve esse conflito em você, ou não tem, ou não? Ou você vai falar, sim, eu só canto coisa bíblica. Como que é o lance? Cara, assim, eu tenho uma visão de que música é música, certo? O que importa é aquilo que ela vai trazer de importante para a minha vida. Tá. Quais as lições que eu posso tirar, né? Eu costumo dizer que, como um cristão, né, tudo aquilo que eu ouço e vejo passa por um filtro, né? Que é o filtro dos meus princípios, daquilo que eu acredito e daquilo que eu busco viver. Então, eu não tenho aquela questão de, eu não escuto música secular ou eu não canto música secular. Eu entendo o seguinte, tem boa mensagem? É algo que serve para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, tem o que eu tirar de importante, então eu consigo incluir na minha vida. Porque se a gente for fazer essa separação, aí a gente vai ter que fazer a separação. Eu não vou mais poder assistir filme que não é cristão, porque não é cristão, não é feito por um cristão, né? Eu não vou mais poder consumir arte, né, porque não é feito por um cristão, e eu não entendo dessa forma, né? Sim. Eu entendo que a minha cosmovisão, né, aquilo que a minha forma de ver o mundo e o universo ao meu redor tem que guiar meus passos. Isso é correto. Mas de tudo a gente consegue tirar coisas que sirvam para alimentar a nossa alma, né? Para nos trazer boas influências, né? Aquilo que é bom eu absorvo e aquilo que é ruim eu descarto. Sim. Como diz, né? O próprio Paulo disse algo assim nesse sentido, né? Não é algo. A gente tem uma visão dentro do heavy metal mesmo em geral, existe o que eu chamo de um preconceito mesmo com pessoas que são cristãs, como eu, como você, que nós somos cristãos, e tem um preconceito achando que não, agora o cara é cristão, o cara vai ser, né, vai se afastar de tudo e vai querer andar só dentro do universo cristão e gospel e tal. E eu acho que isso até geraria uma hipocrisia por parte dos próprios músicos que poderiam simplesmente declarar da boca para fora que são cristãos, gravar música gospel, frequentar um universo gospel que para músicas de outros estilos que não o metal tem um mercado enorme, lucrar com isso e enganar as pessoas que só acreditam no que vem da boca para fora, né? E por outro lado, quando a gente pega quem foi nosso mestre, o único Senhor Salvador, que é Jesus Cristo, vamos dizer assim, ele se misturou, né? Cristo não agiu assim. Cristo não ficou só no mundo gospel, vamos dizer, da época dele, no mundo religioso. Até pelo contrário, né? Até enfrentou muitos religiosos. Então, eu vejo que há um equívoco, às vezes, de pessoas do mundo evangélico ou até católico também. E também há um preconceito de pessoas de fora que veem o cristão como se fosse uma pessoa sectária, necessariamente preconceituosa, quando não, né? Na verdade, não. A gente está no mundo, tá caminhando pelo mundo. O que se diz, né? Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então a gente está aí caminhando e se misturando e convivendo, não é? Então não há nenhuma necessidade de se fechar numa turminha, num clubinho, onde só vamos ouvir aquilo que fala o que a gente concorda e vamos ouvir só a música que fala que é feita por cristão. Então você não poderia usar uma calça jeans, uma calça que não foi o cristão que inventou, né? Mas mesmo assim, Jeff, a gente tem algumas bandas que são declaradamente anticristãs, e eu admito aqui, sempre em público, eu não ouço nenhuma delas. Se a banda se declarou nas suas letras ou nas suas entrevistas que é uma plataforma de ataque aos cristãos, eu já não vou, porque
é uma intolerância muito radical contra o meu modo de ser, o meu modo de ver o mundo, e se o cara está dizendo que quer me destruir, eu vou lá dar dinheiro comprando as mídias físicas, o merchan dos caras, eu vou num show, eu vou financiar o que quer me destruir. Eu seria um idiota, né? Seria um tolo. Eu vejo pessoas fazendo isso, pessoas que vêm me dizer, não, eu gosto dessa banda, dessa, não vou citar nome aqui, e você vai lá nas letras, o cara, nas entrevistas, o cara tá dizendo que quer te destruir, cara. E você tem que decidir. Isso eu já falei no privado com muitos amigos, né, que curtem metal e são cristãos. Então, excluído esse percentual de bandas que são declaradamente anticristãs, a gente tem outras que não são plataformas religiosas, não são bandas que se põem a ser militantes antirreligiosos, anticristãos. Eles simplesmente são bandas do mundo, estão trocando ideias sobre o mundo. E aí, Jeff, não, tem algumas que propagam valores que, ainda que não digam declaradamente que são valores anticristãos, são anticristãos, né? Então, eu cito aqui, às vezes, por exemplo, Motley Crue, uma banda que eu gosto muito, né? Você vai falar, pô, os caras só falando, vamos falar aqui linguagem de crente, de cristão, os caras só na concupiscência da carne, na luxúria, no adultério, na prostituição, e exaltando isso como se virtude fosse, né? Como esse ponto que eu te disse, que foi um ponto para mim no Motley Crue e bandas semelhantes, que eu pensei, pô, eu curto muito essa banda, mas olha o que os caras cantam, né? E aí, para você, chegou esse momento de ter essa resolução desse conflito na sua mente? Cara, várias vezes. Bandas que eu costumava ouvir, quando eu fui olhar traduções, né? Realmente feriam aquilo que eu acredito, né? Eu, geralmente, quando chego nesse ponto, eu costumo deixar de lado para que não firam os meus princípios, né? Eu busco procurar bandas que realmente vão agregar aquilo que eu gosto, né? Por exemplo, você citou aí Motley Crue, né? Eu não curto ela, não escuto mais ela, mas eu escuto bandas similares, até mesmo do meio cristão, né? Sim. Que tiram um som muito parecido, que tem muita influência dessa linha, que são do glam metal, que são do hard rock, né? E que levam essa vibe com letras que realmente trazem algo bom para mim, né? Eu posso citar aqui, deixa eu ver, White Cross, banda muito boa, Sim. com letras maravilhosas, né? Blood Good, né? Que também é outra banda incrível, né? Sim. E são bandas cristãs que estão aí, que tem um som maravilhoso. O Bride, né? Incrível, né? Incrível o Bride, nessa história, né? Petra, que aí tá aí há séculos tocando, né? Sim. Que até toca músicas que não são cristãs também no meio do repertório deles, né? Sim. Então, assim, são bandas boas, que têm boa influência, boa letra, né? E que eu posso escutar tranquilamente porque eu sei que não vai ferir os meus princípios. Mas eu também escuto bandas seculares. Escuto Guns N' Roses, né? Eu vou procurar aquilo que não fere os meus princípios. Eu acho que essa é a real ideia, né? E só para deixar bem destacado aqui, teremos turnê brasileira das bandas Bride, Narnia e Stryper. Agora, semana final do mês de julho. E no Rio de Janeiro, se eu não me engano, 2 de agosto. Turnê sensacional em que o Stryper passa pelo Brasil, pela América Latina, né? Tem outros países também, mas passa aqui pelo Brasil. A maior parte dos shows vão ser aqui no nosso país, comemorando os 40 anos de banda. Você não citou o Stryper. Alguma bronca com o Stryper? Não. O Stripe é fora do normal. Aquele vocal de Michel é, meu amigo, outro patamar. Minha bronca com ele é que eu não consigo cantar as músicas dele. Com alto, né, cara? É sensacional. Eu também. Você sabe que eu tive um preconceito contra o Stryper quando eu comecei a ouvir um som. Você vê como, quando a gente é muito jovem, a gente se influencia muito por revistas, pelo que os jornalistas dizem. E no Brasil, eu comecei a ouvir um som lá nos anos 90.
Os jornalistas, eu não vou lembrar o nome agora, vou generalizar e posso cometer injustiças, vou cometer talvez, mas alguns jornalistas da Rock Brigade, por exemplo, da Top Rock, eles falavam muito mal do Stryper. Eu lia, eu lembro disso. Os caras debochavam muito do Stryper porque eles debochavam das bandas que eram do glam metal, né? Depois ali, quando eu comecei a ouvir um som, já começou uma transição, a própria Rock Brigade. Eu digo a revista porque eu não lembro, sinceramente, os redatores, mas começou a pegar mais leve. Mas quando eu comecei, que eu peguei umas... Eu comecei ali no meio de 90, peguei umas revistas antigas, de 87, 88 e tal. Os caras zoavam muito. Eu acho que mais pelo lance glam do que pelo lance cristão em si. E eu na época, muito adepto do, como você disse, do Levi, da sua banda, muito adepto do thrash metal tradicional, querendo ser quase que uma mistura de James Hetfield com Cliff Burton aqui no Brasil, né? No visual, né? No som, na curtição. Eu não peguei o Stryper para ouvir, cara. Assim, eu sou um fã do Stryper tardio, né? Foi pelo cristianismo mesmo. Pela minha convicção cristã que eu fui buscar o Stryper e falei, caramba, eu tô tendo um baita preconceito e a banda é boa demais. Por isso que eu fico batendo na tecla aqui pro pessoal que ouve um som e vem falar que não curte o som, que tem as letras cristãs. Saiam desse preconceito que vocês vão ter muito o que conhecer. Além da letra, som muito bom. E você falou em algum momento da Oficina G3. A Oficina G3 parece ser uma influência muito grande na banda Cais, né? Sim, sim. Como nós crescemos no Evangelho, né? A maioria da banda, né? Então, assim, a Oficina G3 abriu as portas para o metal para a maioria dos cristãos, né? Sim. Foi a porta de entrada de muitos cristãos ao metal, né? Principalmente porque a Oficina G3 ela nunca foi uma banda que se segurou a um estilo. Verdade. Né? É uma Ela discografia sempre muito ampla, rica e variada, né? Muito, muito. Ela sempre seguiu o fluxo, vamos dizer assim, né? Sim. Por exemplo, os últimos CDs do Oficina, né? Que já puxaram mais para um prog com misturas e influências de metal mais pesado, né? Sim. Com a influência até mesmo do próprio Gent, né? Que é um metal muito moderno, Sim. mas que teve influências no último álbum, nos dois últimos, né? E nas músicas que foram lançadas antes do hiato da banda, né? É verdade. E além disso, Jeff, eu estava falando do Oficina G3, a gente falou das influências. A Oficina G3 canta em português, você também canta em português. E aí, você chegou a cogitar por que dessa cantar em português, cantar em inglês? Você chegou a balançar e falar, não, vamos fazer em inglês porque o rock pede mais o inglês, é mais comum o inglês, ou não, vamos para o nacional, só tem um mercado nacional e cantar em português. Como você resolveu isso? Vamos lá. Essa parte foi o seguinte. Levi, né, que é o guitarrista, ele realmente queria partir mais para essa área do inglês. Só que não é uma área de dominância minha. Né? E eu sempre compus em português, né? E tenho essa facilidade de compor metal em português, né? E até algumas pessoas se surpreendem como encaixa também a letra com as melodias que a gente faz, né? Por ser um metal mais pesado, mas muito mais comum você ouvir em inglês do que em português, né? Sim. Só que eu acho que existe um público que precisa ser alcançado, né? E que as letras em português vão nos permitir alcançar essas pessoas. Pretendemos um dia começar também a colocar e a inserir, né, músicas em inglês. Mas, por enquanto, a gente vai seguindo, vamos dizer assim, um fluxo. Sim, você sabe que eu não vou cornetar vocês aqui, mas eu sou um militante do metal em português, cara. Eu acho que em algum momento precisou fazer o metal em inglês, beleza, o Sepultura fez. Alçou o metal nacional, pelo menos uma parte, assim, para o mundo. Depois veio o Angra, que também teve seu papel. Mas eu creio que hoje nós vivemos um momento em que a página virou e dificilmente uma banda vai fazer o que o Sepultura fez, o que o Angra fez. Dificilmente eu vejo hoje. Eu vejo dessa forma. Eu não posso ser futurólogo aqui, né? Não vou profetizar nada, não tenho esse dom. Mas eu acho que hoje é mais difícil ainda, eu acho. Porque eu acho, porque
Eu fui lá pra gringa, eu vi os gringos não querem nem saber, cara, de nós, velho. Eles não querem nem saber, velho. Eu tava conversando com um americano um dia e o americano falou pra mim assim, ó, que banda brasileira tem de metal? O cara é metalhead, né? Que banda tem brasileira de metal? Eu falei, pô, você não conhece Sepultura, cara? O cara falou, conheço, mas Sepultura não é brasileira. Eu falei, pô, claro que é, velho. Ele falou, os caras são daqui de Phoenix. Eu falei, não, o Max Cavaleira, eles moraram em Phoenix nos anos 90, o Max ficou, depois da separação, os outros voltaram para o Brasil, o Max falou, mora aqui no Brasil. Ele falou, então é daqui, é nossa, o americano falou. Não é de vocês não, cara, é nossa, mora aqui é nossa. Então, assim, os caras resistem a aceitar, cara. Eu posso estar sendo injusto também, que eu estou dando uma generalizada, mas em geral, o gringo resiste a aceitar. Fora aqueles gringos que se incomodam com o sotaque, dificilmente. Eu lembro que havia reclamações do André Matos, que tinha um sotaque muito carregado. E nós brasileiros não percebemos que o André Matos cantava com sotaque. A gente já achava que estava certinho. E então tem o pessoal que pega no pé de sotaque, tem o pessoal que é preconceituoso mesmo lá. E tem, lógico, um público que é aberto a essas experiências de bandas gringas. Mas eu vejo que o Sepultura, o System of a Down, que é de Los Angeles, mas os caras são imigrantes, cantavam com inglês de imigrante, eles prosperaram porque tem o lugar de algum imigrante para fazer sucesso, mas é pouco. O funil é muito estreito para eles aceitarem o imigrante. Estourou Sepultura, estourou System of a Down, vai estourar um outro, mas geralmente eles vão pegar as coisas para eles, cara. Eu percebo assim. Então eu vejo o brasileiro se esforçando demais, cara. Demais, demais, demais. E as gravadoras que ainda existem, e os fãs da gringa, em sua maioria, não estão nem aí, cara. Já tem muita banda lá para eles. Já tem muita banda alemã, finlandesa, inglesa. Tem muita banda lá já. Para eles falarem, não, eu vou ouvir uma que veio lá do Brasil e a gente vai e faz a sonoridade muito parecida com eles. Eles não. Eu acho que seria melhor a banda, que acontecesse com o Sepultura e com o Angra, ter muito brasileirismo, vamos chamar. Aí é capaz que você você é acolhido pelo exótico da coisa, pelo destoar da coisa. Agora, fazer igualzinho os caras, eles não estão nem aí, cara. A chance, eu acho, vai acontecer uma ou outra, vai vir gente aqui comentar que eu paguei a língua, tal, olha aí, tchelo, tal. Vai ser uma exceção que vai confirmar a regra. Eu vejo muita energia de bandas brasileiras para não serem reconhecidas lá, cara. Dificilmente, para fazer a turnê que o cara paga, pega as suas economias, vai lá, faz 30 shows em pubs, em barzinhos, fica lá dormindo na van. Todo mundo faz, é fácil fazer isso. Agora, é fácil, é difícil, cansativo, custoso, mas faz. Agora, ser acolhido pelo público a ponto de ser sustentável, nem as bandas, nem, ó, foi só Sepultura, Angra, Crisium e Ratos de Porão, só, ponto. Nem a Cripta tá com contrato com a Napalm Records, faz turnê, mas volta, não se sustenta, cara. Não se sustenta. Todo mundo tem que correr com outros bicos porque você não se sustenta. Então eu vejo assim, eu sou um militante do metal em português, cara. Eu acho que vocês têm. Tô cornetando, Jeff. Tem que continuar. 3 músicas da banda Cais que você recomenda para quem nos assiste conhecer. Bem direto. Bora. Quebra o ciclo, pensa e eco. A terceira qual é? Eco. Eco, tá. Foi a última que a gente lançou. Tá. Vocês lançam os vídeos, né? Quem quiser achar Sim, a banda sim. Cais, fala aí as redes sociais, onde encontra. Quem quiser encontrar a gente, é só procurar Cais Band. Todas as nossas redes sociais estão com esse mesmo logo, Cais Band. E por que o nome da banda Cais, Jeff? Qual foi a ideia por trás? Como um cristão, né, eu tenho uma visão de que Cristo é o nosso porto seguro, né? Nosso local de descanso, nosso lugar de paz, né? Então, por isso, Cais, né? Porque a gente acredita que o que a gente quer transmitir, a mesma paz que a gente encontrou, o mesmo porto seguro que a gente encontrou, é o que a gente quer transmitir através das nossas letras para aqueles que nos escutam, né? Sensacional. Você sabe que, apesar da gente, na qualidade de cristãos, nós sempre tentamos compartilhar com os outros a alegria de ser cristão, a
a paz que dá a ser cristão, embora também tenhamos muitas lutas, né? O ímpio também, o ímpio só tem suas lutas, mas o justo também tem, né? E apesar da gente querer compartilhar o tesouro que a gente descobriu, muita gente rejeita, e é direito de cada um, ninguém é obrigado a concordar com a gente. Você já sofreu alguma rejeição no meio do metal, do rock, por ser cristão, por ser vocalista de uma banda cristã, e está preparado para sofrer, caso não sofreu? Como você vai agir diante disso? A gente tem uma história até engraçada, né? Que foi de um evento que a gente foi convidado para tocar, né? E como eu posso dizer, no layup, né? Uma das bandas não era totalmente anticristã, né? E eles se colocaram como não dividiriam um palco com a gente. Até nota de repúdio eles botaram, né? E assim, o resto, as outras bandas que estavam ali para tocar junto, né? Ao invés de seguirem eles, não, foram totalmente contra e abraçaram a Kais, né? E eu acho que isso foi muito importante para a gente, né? Porque assim, apesar de nós sermos cristãos, todos os integrantes da banda, mas a gente tem uma cosmovisão de que a gente não quer tocar para cristão, né? Não é à toa que as nossas letras, elas não têm o evangelho tão direto, tão na cara, né? Mas a gente fala de uma forma que as pessoas compreendam o que é realmente o evangelho de Cristo, né? Exemplo de Quebre o Ciclo, né? Quebre o Ciclo vai falar sobre você não cometer os mesmos erros, mas aprender com quem já errou, né? Ser sábio, né? Que a palavra diz, né? Que a gente não precisa realmente quebrar a cara para a gente aprender as coisas. Sim. Se formos sábios, vamos aprender com os erros dos outros, né? Então, essa é a nossa visão, né? E essa é a forma que a gente tem para transmitir aquilo que acreditamos e buscamos viver. E você, E como acabou a preconceito a gente já história? teve. Sim, e como acabou a história do festival? A banda saiu e vocês e todas as outras bandas fizeram o festival e os caras pularam fora. Os caras pularam fora. Infelizmente, eles saíram, né, do layup, né, do show, e a gente conseguiu ainda trazer outra banda amiga nossa pro evento, porque os caras pediram nossa indicação de bandas que a gente poderia incluir. Foi uma bênção. Essa rejeição da banda, esse preconceito foi uma bênção. E agora vamos lá, Jeff. Falamos do nome da banda, qual é a cidade de origem da banda? Nós somos da região da Grande João Pessoa, né? Sensacional. Eu sou de Bahia, cidade vizinha a João Pessoa, mas a maioria dos meninos são de lá, de João Pessoa, da capital. Oh, sensacional. Aqui na Paraíba. Abração para todos os caras da banda e para toda a galera lá de João Pessoa. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Vou conhecer mais a banda. Espero que o público do Metal Musicast também se interesse. Procure mais o som da banda. Venha aqui opinar e comentar o que acharam da Kais, quais músicas são as melhores, quais bandas que foram identificadas como referências. O público participando sempre aqui do Metal Musicast. Jeff, para mim foi uma alegria trocar ideia contigo, uma grande satisfação. Eu curto demais ver bandas ocupando espaço como você disse, o evangelho, mas não precisa ser assim, com uma pregação tão direta, colocando regras para os outros, mas proclamando uma voz de palavras de esperança, de palavras de virtude, de esperança, sem arrogância, sem fazer com que a gente pense que por sermos cristãos somos mais que ninguém, não somos. Até o bom cristão é aquele que reconhece a sua qualidade de pecador, né? É por isso que busca tanto a Cristo, né? Então, o jeito que o pessoal do metal nos confunde, achando que somos arrogantes ou intolerantes, pelo contrário. Hoje eu postei no Instagram lá do Metal Musicast uma ideia que eu vi numa palestra, que onde o evangelho cresce, é aí que a diversidade aparece, é aí que o respeito se enaltece, é onde o evangelho é proclamado, é aí que a tolerância se desenvolve mais. Isso é prova na história. Se você pegar os países de matriz cristã,
tem muito mais direitos humanos, tem muito mais instituições de defesa de direitos humanos, defesa das pessoas, da dignidade da pessoa humana, muito mais do que outros países que são de matrizes diferentes do cristianismo. Historicamente é assim. Aí as pessoas pegam por um sensacionalismo e vão citar os desvios, né, de certas lideranças políticas, religiosas, mas se tudo nós pegarmos a parte e julgarmos o todo, né? Eu sou formado em direito, no direito a gente tem uma expressão que diz: o útil não se vicia pelo inútil, em algumas situações, né? Em latim é utile per inutile non viciator. Tem coisa que realmente é ruim. O sujeito gosta de tomar vinho, por exemplo. Não significa que se um dia ele tomar um vinho falsificado, ele vai querer destruir todas as vinícolas, né? O sujeito gosta de comer queijo. Um dia come um queijo podre, vai querer destruir todas as fábricas de queijo. Não... Cara, então assim, o cristianismo teve momentos da história em que houve uma corrupção daquilo que Jesus nos trouxe como boa nova. Houve. O próprio Cristo já previu isso. Ainda vai haver ainda isso. Ainda mais acentuado. Não é por isso que você pega o todo e joga no lixo por conta da parte. Você não joga o bebê fora quando você quer jogar água do banho. Isso parece tão óbvio, mas as pessoas insistem. Então, a gente está aqui e eu fico muito feliz de ver bandas propagando mensagens de esperança e de renovação da alma, da mente, num mundo tão combalido, num mundo tão miserável como nós temos hoje, tão decadente em todas as áreas. E aí, depois de eu falar tudo isso para dizer a alegria que é trocar ideia contigo, você encerra o nosso vídeo aí, diga câmera e microfone abertos aí para você deixar sua mensagem para concluir nossa troca de ideias aqui. Bem, em nome da casa, eu quero agradecer o convite, né? Foi uma honra para a gente estar participando, né? Que essa mensagem que foi transmitida hoje aqui, né? Que tudo que foi falado aqui, conversado, possa encontrar brecha no coração das pessoas, né? E possa fazer com que elas escutem boas músicas, peguem boas influências e que sigam por caminhos que realmente Deus tem preparado para elas. É isso o desejo do meu coração e tenho certeza de toda a banda, Cais. É isso aí, que assim seja. Obrigado, Jeff. Muito bom trocar ideia contigo. Repito mais uma vez, mande abraço para os caras da banda e mande abraço para o Luiz Fernando também, que viabilizou essa entrevista. Agradeço a todos do Metal Musicast que nos acompanham até aqui, que acompanharam a entrevista até aqui. Inscrevam-se, compartilhem, visitem as redes sociais da banda Cais e continuem apoiando o Metal Musicast. Este canal só existe pela força do público, de vocês que nos assistem. Tamo junto, Jeff. Tamo junto todos vocês. Obrigado, valeu.